Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui mais uma vez, começando um novo dia. E como gosto de fazer, vai aí o nosso convite para o nosso culto de oração. Toda quarta-feira nós nos reunimos a partir das 7 horas da noite para orar juntos, orar uns pelos outros, louvar a Deus também e ouvir a sua voz através do estudo da Palavra de Deus. E nós convidamos você a estar conosco ou a ir a uma outra igreja batista ou mesmo uma outra igreja evangélica que também se reúna nesse dia para estudar a Palavra de Deus e para a oração. Quero transmitir aqui aquele abraço carinhoso para os que hoje completam mais um ano de existência. Que Deus os presenteie neste dia com muitas alegrias e no futuro com muitas bênçãos e muitas vitórias. Vamos ao capítulo 28 do livro dos Provérbios, onde leremos o versículo 13 como ponto de partida para a nossa reflexão nesses minutinhos que temos na manhã desse dia. Provérbios 28, 13, nós lemos o seguinte: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Há algumas preocupações incluídas nestas afirmações constantes nesse texto. Tem a ver com o nosso relacionamento com as transgressões, com os erros que cometemos. Partimos do pressuposto de que todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz isto clara e categoricamente. Em Romanos 6, 23, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por diversas vezes a Bíblia fala que não há justo, nem sequer um. A verdade é que todos somos falhos, todos cometemos erros, todos somos pecadores. O que o texto diz é que, diante desse fato, há um problema a se considerar por parte daqueles que tentam esconder a sua transgressão. E aqui algumas preocupações. A primeira é com aquele que não admite a sua transgressão, não admite o erro. O primeiro grande obstáculo, o primeiro grande entrave, a primeira grande dificuldade na reconstrução da vida humana, na restauração do ser humano, é a dificuldade para admitir o próprio erro. Quando alguém não admite o erro, este está numa posição inalcançável para o perdão de Jesus. Jesus, ironicamente, falou certa vez que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aqui ele se referia àqueles que não se consideravam pecadores. É interessante perceber que acontece na área da saúde justamente isso. Aquele que não admite, que não reconhece a enfermidade, não procura ajuda, este provavelmente continuará convivendo com a enfermidade até que esta o destrua, até que esta traga prejuízos ainda maiores. A ideia presente aqui é a mesma. Aquele que encobre as transgressões, aquele que não as admite, aquele que não as reconhece, este vai ser destruído por essas transgressões, por esses pecados, por esses erros. No entanto, o texto aponta uma outra alternativa. E a alternativa inclui 2 passos. O primeiro é o passo da confissão. O reconhecimento nos leva à confissão. A admissão de culpa nos leva à confissão. A Bíblia nos recomenda a confissão diante de Deus. E é por isso que João escreve em sua primeira epístola que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão parte do reconhecimento e vai em busca da restauração. A confissão é o gesto típico de alguém que admite que errou, mas alguém que deseja passar por uma experiência de mudança. Porque existe aquele que admite o erro, mas quer continuar com ele. Não há no seu coração o ímpeto, o desejo, a ânsia por abandonar aquele pecado. E aqui, aliás, descobrimos esse segundo elemento, a segunda parte do processo de restauração. O texto fala daquele que, ao invés de encobrir os seus pecados, ao invés de não admitir os seus erros, ele primeiro confessa e depois abandona. O abandono destas coisas é o passo seguinte.
Nós confessamos os nossos pecados, não apenas para buscar o perdão de Deus, mas para buscar a nossa restauração, para buscar a nossa transformação. A confissão que busca a transformação de vida é a confissão de alguém que deseja abandonar o erro. Por isso, a palavra arrependimento, em seu sentido original, metanoia, significa mudança de mente, mudança de desejo. A ideia apresentada na Escritura Sagrada é que o homem que abre o seu coração a partir do reconhecimento do seu erro e da disposição para abandoná-lo, ele recebe sobre si o agir de Deus, que perdoa o seu pecado e transforma a sua vida. No momento em que nós nos dispomos a buscar o perdão de Deus por meio da confissão, no momento em que nós nos abrimos para buscar o agir de Deus, permitindo que Ele transforme em nossa vida aquilo que precisa ser transformado, nós tornamos possível a restauração do nosso viver. Nós temos então o texto falando daquele que se prende ao seu pecado, que não o admite e que é destruído por ele. Mas vemos a outra alternativa, é o caminho daquele que admite o seu erro, confessa o seu pecado e está disposto a abandoná-lo, está disposto a experimentar uma nova vida, um novo caminho, no qual este pecado, este erro que tem trazido destruição, não mais estará presente, será abandonado. A proposta da palavra de Deus, portanto, para cada um de nós é esta: admita seus erros, suas falhas e suas necessidades. Busque diante de Deus, pela confissão, o perdão dos seus pecados, o perdão de suas falhas. E a partir daí, permita que Deus haja em seu viver, excluindo de seu coração, de sua mente, de suas atitudes e de seu comportamento aquilo que desagrada a Deus e aquilo que destrói a sua vida. Vamos orar. Pai querido, reconhecemos que a Tua palavra é verdadeira quando aponta que somos falhos. Reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados e nós os confessamos a Ti. Mas nós os confessamos na busca do Teu perdão e no desejo de abandoná-los, de abandonar esses erros. Por isso eu te peço, Pai, que Tu ajas em nossa vida, não apenas com o Teu perdão, mas com o Teu agir transformador, mudando em nossas vidas aquilo que precisa ser mudado. Fazemos essa oração certos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder que age em nós. No nome de Jesus Cristo. Amém.